6416 QAM, e a gente começa a ter possibilidades de velocidades bem maiores. E agora, na Europa, né, e nos Estados Unidos já tem a entrada de LTE, já os deployments, a entrada das redes começou em 2010, mas é algo que está se desenvolvendo no mundo agora, assim, estão começando, a gente vai ver um exemplo depois. Agora, em 2012, a gente está vendo essa entrada do LTE no Brasil, o 4G. O que isso tudo permitiu? Né? O que isso veio junto com a tecnologia? Em 2007, 2008, a gente realmente começou a ver a internet móvel. Em 2010, a gente está vendo essa explosão de smartphone. Hoje em dia, todo mundo aqui, se você for ver, pelo menos poderia chutar que 80% dessa plateia tem um telefone inteligente, um telefone que se conecta à internet e usa alguns aplicativos. Todo mundo hoje, até quando o Mauro Foucault estava falando de tempo ocioso, quando está com tempo ocioso, não pega o telefone e entra no Facebook. Né? Eu vi uma palestra de uma pessoa do Facebook, que foi o primeiro aplicativo que você, quando acorda, tem vontade de usar. É a única coisa um primeiro aplicativo que te motiva a pegar o telefone na hora que você acorda. Você acaba de acordar, pega o telefone e entra no Facebook. Muita gente faz isso, né? Principalmente nas gerações mais jovens, que estão totalmente conectados e estão naquela rede social onde os eventos dos dias estão sendo marcados e tudo. O que isso vai trazer? Né? Toda essa explosão de smartphone, o que a gente está vendo aqui em cima, que a gente vê em todos os gráficos, a gente pode pensar isso como crescimento de tráfego, como crescimento de número de aplicativos, ou até crescimento de assinaturas, né, de pessoas conectadas nas redes móveis. E se você for comparar com telefonia fixa, o número de conexões móveis já passou o número de conexões fixas já faz bastante tempo. Né? E o que a gente coloca como título da apresentação, até que a gente já está vendo um pouco mais para frente, já com o LTE Advanced, né, depois do 4G, com a agregação de portadoras, velocidades na casa de gigabits por segundo. A gente está falando de 100 megabits por segundo, que é muita velocidade, vai dar uma experiência muito boa para o usuário. A gente depois, mais para frente, alguns anos, a gente vai estar falando de LTE Advanced e já vai estar falando de velocidades na casa de gigabits por segundo. Isso, naturalmente, faz com que o terminal ele venha substituir outros aparelhos e venha agregar a função de outros aparelhos, como a televisão, que ela demanda, né? Você para transmitir vídeo, você demanda muita velocidade, muito conteúdo. Né? Então, a tecnologia vai te permitir isso. Então, o que a gente já falou um pouco respondendo cada pergunta que está aqui, né? Por assinante, a gente está vendo muito maior conectividade, né? Uma disponibilidade de serviço muito maior. E o que isso gera para toda essa cadeia da indústria, né? Para os fabricantes de aparelho? A gente está vendo novos aparelhos entrando no mercado o tempo todo e uma possibilidade grande de inovação, telas maiores, capacidade de processamento maior, câmeras, novas funcionalidades entrando aqui nesse aparelho que todo mundo está levando. Os fornecedores de tecnologia, então, onde a gente trabalha, na Nokia Siemens, aqui tem bastante trabalho para ser feito na implementação dessas redes. E para o desenvolvimento de toda essa tecnologia, o investimento em pesquisa e desenvolvimento é muito alto. Você precisa no país, o país tem uma engenharia muito consolidada e com engenheiros de ponta, muito bem formados, para você estar aqui desenvolvendo essa tecnologia. Porque tem a parte de eletrônica, tem a parte de radiofrequência, tem a parte de software, que é muito complicado. Então, para os fornecedores de tecnologia e o país entrando nesse mercado, isso é um grande desafio para a engenharia. Não me estender aqui para as operadoras e para os provedores de conteúdo, o Foucault já falou bastante disso, e para a sociedade, né? É o Brasil mesmo, até com questões de políticas governamentais e investimentos em educação, como aproveitar esse crescimento tecnológico, essa evolução tecnológica e essa disponibilização da tecnologia no país. Pode passar mal. Então, a gente vê em todas as apresentações de telecomunicações gráficos com crescimento exponencial. E a gente vê muitas figurinhas e gravuras de telefones, de aplicação, ícones. Agora vamos ver algo real, né? O que a gente realmente vê nas redes. Isso aqui é um exemplo de uma operadora na Alemanha.
um cliente nosso, uma operadora na Alemanha, a gente dá a rede para eles. A gente pode ver aqui, fazer um paralelo com a mesma coisa acontecendo nas operadoras no Brasil e na América Latina em geral. Quando a gente falou, a entrada do 3G e do HSPA, nessa casa do deployment dessas redes em 2007, 2008, o tráfego das redes começou a crescer, isso aqui, volume de dados, tá? Em gigabytes, começou a crescer exponencialmente. E aqui as operadoras, a maior parte caiu numa certa armadilha de vender para os clientes planos ilimitados para substituição de uma banda larga em casa, só que utilizando a rede de telefonia celular. E isso você cresce de forma exponencial o seu tráfego, só que aí entra um desafio para a operadora, para quem está trabalhando na operadora, isso é sustentável. Pode clicar mais, clicar mais um. Isso aqui é sustentável. Uma operadora, como ela pode fazer investimentos para atender uma demanda que cresce exponencialmente. Então, isso aqui é um grande desafio para os fornecedores, para os engenheiros que estão trabalhando nas operadoras, como gerenciar o crescimento de tráfego, como planejar essas redes para planejá-la de forma escalável, onde você não tenha um crescimento do seu CAPEX, um crescimento do investimento que a operadora tem que fazer, que acompanhe linearmente o crescimento de tráfego. Então, você tem que evoluir a arquitetura da sua rede, evoluir principalmente nos equipamentos, no tipo de equipamento que você está colocando, na tecnologia que você está colocando na parte de transmissão e nos elementos centrais da rede, para essa curva de investimentos ela não seguir a mesma linha do que o crescimento de tráfego. Isso simplesmente não é sustentável para ninguém isso. Isso é um grande desafio que os engenheiros têm trabalhando nos operadores. Essa complexidade da rede e a demanda aumentando de forma exponencial, isso é uma equação difícil de solucionar. Aí, falando agora do 4G, que a gente está falando do 4G também, como que a gente pode trazer esse exemplo da Alemanha para o Brasil? Então, aqui em 2011, foi 2010 para 2011, o lançamento comercial dessa rede, e em um ano o tráfego do 4G já passou o tráfego do 3G. Porque a gente vê uma tecnologia que permite um acesso a conteúdo ainda muito maior. Então, o que a gente está vendo aqui, com a demanda que a gente vê no Brasil por acesso à banda larga móvel, a gente pode esperar aqui um investimento muito pesado nas redes 4G que vão ser implementadas. Por que isso acontece? Eu falo aqui de mercados como a América Latina, principalmente mercados como o Brasil. Existem várias... Se você for o mercado na Alemanha, todo mundo, além da internet móvel, todo mundo tem uma banda larga fixa em casa, com uma fibra, com uma velocidade muito alta. Então, você não cria uma pressão tão grande sobre a banda larga móvel. No Brasil, isso não é tão verdade. Você tem várias cidades médias, cidades pequenas e áreas suburbanas que não têm essa penetração tão grande da banda larga fixa. Então, você cria uma pressão muito grande em cima da banda larga móvel. Então, a gente vai ver um crescimento ainda mais rápido. Eu posso me arriscar aqui e dizer que a gente vai ver um crescimento ainda mais rápido desse volume de dados nas redes brasileiras. E para finalizar, papel disso, um exemplo direto disso que a gente está vendo do deployment do 4G, no desenvolvimento do país, no desenvolvimento da sociedade. A Nokia Siemens seguiu o requerimento da Anatel na licitação do 4G de ter o conteúdo, ter a fabricação nacional. O equipamento que você está vendendo, ter a fabricação nacional. Então, numa parceria com a Flextronics, a gente teve a inauguração da fábrica da Nokia Siemens agora em final de outubro. E teve a presença do ministro das Telecomunicações, do nosso presidente mundial, Rajiv Suri, e a gente vai estar produzindo aqui esse equipamento que a gente está vendo, que é um módulo de estação radiobásica, que a gente chama de eNode B, que ele suporta a tecnologia, suportando a tecnologia 4G, mas também suporta a tecnologia 3G e 2G. É um módulo que a gente chama de multirádio. Com um módulo a gente consegue, com um tipo de hardware a gente consegue atender qualquer tecnologia. Isso realmente é tecnologia de ponta, que todas as redes mundiais estão migrando para esse tipo de tecnologia. Um equipamento que você
instala na sua rede, depois você, estando naquela mesma frequência, naquele mesmo espectro, você consegue configurar ele com a tecnologia que for necessária. Por exemplo, no caso de você utilizar o espectro do 1800, né, que é o espectro do GSM, você pode instalar esse aparelho. Se você tem espectro sobrando no GSM, você pode configurar parte do espectro para o 4G. Então, realmente é uma tecnologia bem inovadora e que dá bastante flexibilidade e que começa a solucionar aqueles desafios que a gente colocou anteriormente. Vamos estar, obviamente, atendendo todas as operadoras. Uma gravura que mostra como é o tipo de instalação compacta, onde você prende esse equipamento. O volume disso aqui é o tamanho de um desktop. É um desktop que a gente está acostumado a ver, até um pouco menor, porque ele é mais fino. E você tem uma enorme capacidade de processamento, baixo consumo de energia. Então, isso é bem interessante a gente estar produzindo isso aqui no Brasil. A gente vai ter essa fábrica e como até o representante da Marinha até falou, um arrasto, eu achei interessante a expressão arrasto tecnológico, né? Isso, você ter o rollout dessas redes, você ter políticas que forcem esse arrasto tecnológico, começa a trazer todos os tipos de iniciativas para o país. Isso aqui traz num primeiro momento, fábrica, traz, como eu vou falar, né, outras áreas periféricas à fábrica, que é para upload de software, montagem, configuração. Então, você começa a trazer bastante trabalho e contato com essa tecnologia de ponta para a engenharia nacional. Então, eu fico por aqui. Esse é o concluir da apresentação. Danilo, eu quero agradecer a Nokia Siemens por ter mandado um representante. Até fizemos um ligeiro comentário, em que, inclusive, então, agora nós temos uma diversidade, né? Não precisamos ir só à Ásia, né? E temos já uma fábrica aqui no país. Isso é muito bom. Gostaria de pedir para a nossa aluna Daniele Casal que entregasse ao Danilo o seu certificado de presença. E pedir ao Rufo, né? Ao Guido, que possa dar prosseguimento. Muito obrigado. Mestre, muito obrigado pela honra da palavra. Pessoal, muito boa noite. Aos ilustres integrantes da banca, muito boa noite. Aos colegas. Queria me desculpar porque a versão que foi preparada essa apresentação, ela previa algumas animações e que não foi possível reproduzir aqui. Então, ela vai perder um pouquinho vamos dizer assim, da parte gráfica. Mas eu acredito que dê para a gente explorar muito bem esse tema, que é um tema novo, interessante, e que vai acabar influenciando a todos das mais variadas formas, não só quem está aqui, que é responsável pelo desenvolvimento e aplicação dessa tecnologia para a sociedade. Aqui a gente está mostrando um pouquinho do que é o LTE, no conceito, o que ele provê, né? Que é uma tecnologia, basicamente, para dados, a tradução dela é evolução de longo prazo e um padrão para redes móveis. Tá? O sistema LTE, fugindo um pouco da apresentação, ele difere das redes convencionais 2G, 3G, porque você tem um tratamento para voz e um tratamento para dados. Nesse caso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, desde lá da antena, do terminal, tudo é IP. E com uma camada de segurança para agregação de tráfego já no primeiro ponto, o que provê também a facilidade de compartilhamento. Tá? Então, assim, é uma condição bastante diferente para quem está acostumado a trabalhar com a parte de rede móvel do que a gente tem hoje. Tá? Outra grande diferença são as velocidades de 100 megabits para downlink e 50 para uplink, o que provê uma condição boa para você fazer transmissão de vídeo. Não aqui no Brasil,
na América do Sul ainda não tenho nenhum conhecimento, mas na Europa é muito comum você pegar e ter um terminal LTE para fazer transmissão de eventos menores e tudo mais, como a parte de windsurf e tudo. Você tem um terminal LTE, onde você agrega um concentrador e você faz a transmissão daquele streaming online. Ok? Aqui tem algumas visões de velocidade, comparando, né? Aqui o Release 99, que é o que o pessoal da tecnologia 3G conhece, chegando a 384K de downlink, o HSPA com 14 MB, HSPA Plus, que é o que tem hoje implementado, 28 MB, e o LTE 100 MB. É pretendido aqui, se não mudou nada, para mais ou menos 2015, você ter alguma coisa na casa de 1 GB, com 500 MB de uplink. Então, assim, é uma coisa bastante interessante, vamos dizer assim. Ok? Aqui a gente tem uma cadeia evolutiva bem simples, né? Onde começou um 1G, o AMPS, depois o 2G, que é o CDMA1, 3G com CDMA 2000, o HSPA e o 1xAVDO, tudo isso aqui, vamos dizer, 2006, 2007, surge o LTE aqui, com a parte de distribuição, e à frente o IMT, que é o 4G puro, fornecendo 1 GB. Ok? Em paralelo, nós temos também aqui as tecnologias wireless, assim, também entendida como uma tecnologia 4G, embora não adotada no Brasil, mas o WiMAX, que já foram feitas algumas tentativas aqui no Brasil, mas por empresas pequenas, nada com operadoras grandes, que possibilite o serviço com uma mobilidade necessária ao cliente. Aqui a gente vai falar um pouquinho da constituição efetiva da rede 3G. Da 3G e a diferença dela para o 4G. Como a gente tinha falado, aqui é basicamente a estrutura de dados. Você tinha a BTS no 2G, um agregador chamado BSC, o SGSN, que era o primeiro estágio da parte de dados, que seria a permissão para que o cliente tivesse acesso a qualquer serviço de dados, o HLR, que, falando de uma forma mais simples, é uma base de dados onde todas as informações do cliente são guardadas, ou seja, para que você exista em uma rede móvel, é preciso que haja a sua configuração correta no HLR, e o GGSN, que era a transformação de tudo isso em IP, ou seja, você está aqui atrás, você fecha uma conexão com esse equipamento, que é chamada PDP Context, e após isso você está hábil a entrar na internet. Isso se manteve mais ou menos para a rede 3G, onde eu tenho um controlador de rádio, onde eu continuo com a necessidade da figura do SGSN para o controle básico, depois eu passo para o GGSN, apenas a diferença aqui é a quantidade de banda. Ok, e aqui serviços corporativos e tudo mais. Para algumas modalidades, você tem a inserção de uma tecnologia aqui chamada DPI. O que é o DPI? É a inspeção de pacote. Quando eu pego o tráfego de um cliente, eu posso tarifar ou conceder a esse cliente uma forma diferente de experiência. O que eu quero dizer? Se eu tenho aqui atrás um público jovem, eu posso dizer o seguinte: para as redes sociais, você não vai ser tarifado. Não importa o que você faça, você tem o free of charge. Então, o que eu pego? Eu jogo uma série de regras aqui que diz, dessa origem, seja ela qual for, entre aspas, obviamente, para esses destinos mapeados, eu deixo de tarifar, tarifo de uma forma diferente, ou posso aplicar uma série de regras. Isso aqui foi o último ponto, vamos dizer assim, que se chegou como diferenciação de serviço. Na rede LTE, você tem isso nativo, faz parte da tua estrutura, faz parte da diferenciação de serviço e do privilégio. Por quê? Primeiro, você tem aqui, imutável, a parte de rádio, que é o que provê ao cliente a chegada do serviço. O primeiro ponto de preocupação do LTE, como estrutura, essa daqui é uma estrutura padrão, baseada no 3GPP, é o Security Gateway. O que o Security Gateway faz? Ele agrega o tráfego de todas chamadas eNodeBs via uma VPN,
nível 3. Então, você acaba tendo aqui o primeiro nível de segurança, que é um IPsec fechado diretamente entre a eNodeB e o Security Gateway. Aí pode surgir a pergunta, pô, mas você está colocando uma segurança em cima de um meio que já é confinado? Sim e não. Eu posso não ter esse meio confinado. Eu posso, entre aspas, ter um atendimento para um evento com acesso à internet lá, onde eu sou o dono, o detentor como operadora desse acesso, e eu coloco essa eNodeB conectada aqui, ou seja, eu faço a passagem do tráfego por uma via segura. Outro ponto é o que é chamado run sharing. O que é o run sharing? É compartilhamento de recursos de rádio através da mesma estrutura física aqui na ponta. Então, eu consigo ter mais de uma operadora trabalhando em cima de um mesmo ponto. Isso, para economia de espaço, energia, uma série de coisas, é muito interessante e provê uma facilidade de cobertura também, porque você já tem, em algum momento, essa estrutura criada. Então, você agrega a essa estrutura um novo serviço de uma outra operadora. Tá? Aqui nós temos o MME. O MME é um equipamento novo, na verdade, um conceito novo. Por quê? Ele pega algumas funcionalidades do que era anteriormente feito pela RNC e pelo SGSN. Então, aqui eu acabo por tratar toda a mobilidade, ou seja, a mudança do tráfego do cliente entre as eNodeBs, e também eu trato o primeiro ponto, que é o attach. Então, quando você faz isso, você está mudando radicalmente o que você tinha antes. Ou seja, eu tinha duas caixas que se comunicavam para poder prover o primeiro estágio. Nesse caso, eu já chego aqui e trato tudo isso. Então, entre aspas, é uma simplificação. Ele, da mesma forma que o SGSN falava com HLR via interface GR, eu estou falando com HSS na S6A. O HSS é uma evolução do HLR. Tá? Aí a gente tem um próximo ponto, que é o Serving Gateway. O Serving Gateway ele já pega as funcionalidades do SGSN, fechando o PDP Context e te fornecendo as primeiras características para tráfego. Sendo que, na estrutura do LTE, você muda um pouco. Por quê? Aquela estrutura de DPI, tarifação, controle, ela passa para cá em uma estrutura separada. Aqui eu simplesmente estou entregando, tecnicamente falando, um endereço IP para o cliente. Nessa outra caixa, que é o PDN Gateway, eu pego e faço tanto as tratativas de roteamento para entregar para a internet em nível IP, quanto a comunicação com o PCRF para aplicação das políticas. Ou seja, ele enxerga quem passa e consulta ao PCRF para saber o que pode passar, não e de que forma. Ok? E aqui você gera uma série de regras que são aplicadas para o controle. E depois, na última interface, que é a SGI, aqui você já está, entre aspas, na internet ou dentro da sua rede corporativa, qualquer outro ambiente que seja, aí depende muito do cliente, se a aplicação é pública, corporativa, confinada, você pode ter várias aplicações para isso. Tá? Indo em frente, o que seria um motivador para a rede LTE? A gente tem algumas coisas. Uma delas, sem dúvida, é a entrega de uma tecnologia muito pesada para o cliente hoje, no formato de um handheld, de um terminal. Hoje você tem um arco de 5 anos, você tem dentro do seu telefone a mesma capacidade computacional que você tinha no laptop de última geração, se você for comparar 5 anos para trás. Então, tudo que você fazia no seu trabalho, possivelmente que muitas pessoas ainda têm em casa, é comparado a uma, não menosprezando, mas uma caixinha que você anda com ela no bolso. Tá? Inclusive, alguns estudiosos dizem que no futuro você vai ter uma caixinha dessa, onde você pluga numa estação com uma tela, um mouse, você vai trabalhar tranquilamente ali, um teclado, acabou, você saca, bota no bolso, leva para casa, você acaba tendo uma via só de acesso a toda a sua informação, em variados formatos. Tá? Aqui você tem também a oferta de serviços de vídeo e música sob demanda em modelo premium. E também jogos. O que isso quer dizer? Você vai dizer, vídeo tudo bem, você tem vídeo de alta qualidade, a possibilidade de 3D, mas o que seria a música? A música você tem uma versão mais atual, que seria a música 3D. Existe um algoritmo chamado Septera, que ele gera para você, através
de um headphone ou algum meio confinado, a condição de ter uma experiência 3D muito legal. Assim, hoje você tem isso, você pode baixar e fazer uma avaliação com MP3, quem quiser pode chegar em casa procurar, mas a ideia da evolução disso seria ofertar um show, uma coisa muito mais pesada, e que você realmente precisaria de banda para chegar a esse ponto. Tá? Tem a demanda por maior velocidade de acesso, isso é normal, compreensível, como já foi colocado aqui, hoje existe uma carência muito grande de acesso de alta velocidade ainda no Brasil, então é normal, vamos dizer assim, entre aspas, que o usuário, o cliente, procure uma forma de ter esse acesso, ainda que não seja fixo, seja móvel, uma tecnologia convergente, na verdade é uma demanda de mercado para isso. Outra característica é o aumento da taxa de upload. Isso aí você pode usar em redes sociais, como a transmissão de streaming. Eu estou fazendo um salto de paraquedas, eu estou fazendo uma trilha e eu quero que as pessoas que me conhecem, que me veem, vejam essa experiência online. Ok, você pode fazer porque agora você tem uma taxa que te provê essa condição. Uma aplicação social disso seria o conceito de telemedicina, que é o quê? Você tem hoje, convencionalmente, você passou mal, você pega um telefone, você tem que ligar, no máximo você vai ser atendido por uma pessoa especializada que vai te dizer, faça isso, faça aquilo, não resultou, agora você vai ter que chamar uma ambulância, ou eu vou despachar uma ambulância porque eu não consigo fazer mais nada. No conceito de telemedicina, você consegue avançar além disso, porque você consegue fazer uma videoconferência em alta velocidade, e no qual o médico que está te atendendo, ele já pode ter ideia do real estado do paciente e, logo no início, se ele detectar uma condição mais grave, ele pode dizer, não, peraí, não faça nada, vamos chamar uma ambulância porque o seu caso é grave. Essa condição urbana, ela pode parecer um pouco mais simples, porque você consegue ter um atendimento razoável. Agora, quando você chega a 300, 400, 500 quilômetros de um centro urbano, você transforma essa condição em uma dificuldade enorme. Isso o pessoal da área militar conhece bem, porque basicamente no interior do país são eles que mantêm esse atendimento, seja Exército, Marinha, Aeronáutica, qualquer um deles, eles prestam atendimento a essas cidades e tudo mais. E se você tiver um conceito de um acesso de maior velocidade, você consegue melhorar em muito isso aí. Tem também uma outra aplicação, essa daqui é basicamente de cunho social, que é a facilitação do ensino à distância, do EAD, com o enriquecimento dos conteúdos. Ou seja, a partir do momento que você consegue ter um conteúdo multimídia aprimorado, você facilita em muito a absorção daquele conteúdo. Alguns estudos já mostram que se você tem uma aplicação para ensino que te dá vídeo, te dá uma série de facilidades, você consegue um aproveitamento muito maior. Tá? Aqui é um caso que a gente vê de uma rede social japonesa, a Mixes, que vem desde 2006, um comparativo até o Q4 de 2010. O que isso aqui mostra? Que há uma linearidade nos acessos, basicamente, por tecnologia fixa. E uma explosão aqui da parte móvel, chegando a 85%. Isso aqui não está, vamos dizer assim, direcionado à banda, mas sim a facilidade de você ter o acesso a conteúdo móvel com uma qualidade razoável. Então, o que acontece aqui? Você consegue transferir o que você fazia aqui, que era limitado, porque eu não tinha esse acesso móvel, para uma rede móvel. Então, cai um pouquinho naquela condição do tempo ocioso, de uma série de coisas que já foram abordadas aqui e que acabam demandando uma maior capacidade da rede móvel para atender essa demanda, que era reprimida, sempre existiu, pela inexistência dessa facilidade não era feita. A partir do momento que essa facilidade existe, ela tende a explodir. Tá? Aqui é um dado internacional de qual era a penetração no Q4 de 2011, o Brasil tinha 41 milhões de acessos 3G, a penetração de 17% e um crescimento anual próximo a 100%. Ou seja, ano a ano você dobra a tua condição de terminais
procurando um serviço de dados de alta velocidade, caracterizado pelo acesso 3G e no próximo 4G. Aí tem aqui um ranking, Estados Unidos, Japão, China, Coreia, nós estamos em 7º, segundo essa abordagem. Aí a gente comparando, só chamar a atenção para um dado. Aqui nós temos a Índia com 4% de penetração, 39 milhões pela quantidade de usuários, quem trabalha com rede móvel, especialmente na parte de roaming, vocês sabem que o mercado da Índia e da China é uma coisa gigante, é uma condição absurda se comparado com a nossa. Tá? E aqui a gente vê que ela tem 840% de crescimento, ou seja, 8 vezes mais. Entretanto, quando a gente compara o acesso a conteúdo da rede móvel no Brasil e na Índia, a gente tem uma diferença bem grande. Aqui é que não dá para ver de janeiro de 2009 até julho de 2012. Os dois gráficos estão com essa mesma granularidade. Então, o que acontece? Você vê que na Índia, o acesso móvel tem crescido absurdamente. No Brasil, ele é bastante linear. Então, o que isso leva a crer? Que aqui ainda existe uma demanda muito reprimida. Ou seja, ainda existe muito espaço para crescimento do acesso móvel no Brasil. Obviamente, demanda investimento, demanda muito trabalho das operadoras e fornecedores e também demanda mão de obra, porque sem mão de obra, nada disso aqui acontece. Aqui são alguns exemplos do ontem à esquerda e do hoje. Não é muito difícil você ver que há algum tempo atrás, talvez não faça parte da experiência de todos aqui dentro, mas fez parte da minha, você ter um quadro com giz branco e tudo, e você se portar realmente dessa forma, você perguntar ao professor. Hoje você pega uma criança de 2 anos aqui, onde ela tem um tablet, e a coisa mais importante nisso tudo, para mim como pessoa, é a facilidade que ele tem, o bebê, de trabalhar com isso tudo. Ou seja, você pega uma criança de 2 anos hoje, você entrega um iPhone na mão dela, ela não vai procurar tocar na tecla, ela vai apalpar, tentando fazer com que aquele conteúdo se comporte da maneira que ela gosta ou que ela pretende. Então, você vê que esse conhecimento já é praticamente intrínseco, faz parte dessa geração, faz parte do que eles querem, do que eles reconhecem. Ou seja, se ela chegar numa tela que não seja touch, ela vai pegar, vai tocar, vai... Por que não mexe? É um comportamento interessante. Outro é uma sala de aula, que já bem avançada, com laptops e tudo, entretanto, uma sala de aula ainda convencional. E aqui, uma tela de um ensino à distância, ensinando codificação. Então, assim, já te possibilita a abertura disso aqui de uma forma, vamos dizer assim, móvel, muito mais fácil do que seria hoje. Aqui um exemplo de telemedicina, onde você tem um site que provê esse acesso. Aqui tem um mapeamento dos pontos de atendimento, cadastro dos médicos, e você pode fazer uma chamada para lá e ser atendido por esse médico qualquer hora, qualquer lugar. Tá? Na verdade, essa escolha aqui ela varia em função do horário, você tem escalas, mas é um modelo aplicável, vamos dizer assim, socialmente, enquanto você ainda tem hoje a amarração a um modelo tradicional, onde você tem um telefone e alguém para te atender. No final, aqui a gente procura abordar alguns riscos, necessidades, que pegam simplesmente, vamos dizer assim, segundo o que a gente consegue entender, o cerne do que tem hoje e do que precisa ser feito. Primeiro ponto de grande impacto, quando você começa a entregar uma banda muito grande para o seu cliente, é que você chega e você tem que transportar aquela banda de forma coerente até pelo menos o primeiro ponto de acesso, para você concentrar aquele tráfego, tratar e entregar ao seu destino, seja ele qual for.
Então, hoje, é uma necessidade que tenham redes metropolitanas com a devida capacidade para poder fazer o transporte da informação gerada pelo usuário da tecnologia até o seu destino. Isso impacta, na verdade, começa no cliente, passa pelo acesso, vai para a parte de core da rede e depois ainda mais as interconexões entre empresas para poder facilitar e outras tecnologias como o web caching e tudo mais, que no começo era uma coisa meio visionária, eu estou fazendo caching para economizar a banda que eu uso. Hoje em dia a visão é totalmente diferente. Se você não tem caching, você vai ter que buscar um conteúdo nos Estados Unidos e um conteúdo recursivo. Então, dado o grau de recursividade, você consegue armazenar aí esse tipo de conteúdo com a qualidade esperada. Tá? Outro ponto aqui é o curto espaço para adequação das redes atuais à nova tecnologia. Uma diferença básica do LTE para as redes atuais é o tratamento de voz. Então, no LTE, você tem que ter um core adequado a esse tipo de serviço, que seria o IMS. Sendo que você ainda tem que adaptar a tua estrutura de acordo com os protocolos, a interconexão com outras operadoras e uma série de outros pontos. Para quem já está trabalhando ou tem algum tipo de interação, você sabe que quando você muda um tipo ou outro, você sempre tem que fazer um mapeamento e adequação. Então, isso torna-se bastante preocupante, vamos dizer assim. Tem a parte de interoperabilidade entre operadoras, acabei adiantando um pouco, e a parte de sistemas, que tem que ser adequado e capacitado, no caso. Né? Você hoje tem, embora você já tenha algumas tecnologias que são empregadas no LTE, elas hoje trabalham com uma demanda muito pequena, se você for comparar com a outra parte, que é 100 mega para um cliente. Na verdade, você com o uso, com tudo, você vai cair, mas, vamos lá, digamos que você caia a metade ou a terça parte, é muito mais do que se tem hoje. Tá? Modalidade de compartilhamento, que é o que a gente estava abordando no começo, ou seja, uma condição de reduzir a implantação de torres e tudo mais, para você poder ter uma cobertura mais rápida e eficiente, sem perda de qualidade. Pessoal, muito obrigado, muito boa noite. Bem, senhores, doutor Márcio, alguma colocação? É para encerrar? Então, a gente queria agradecer, em nome do Clube de Engenharia, aos painelistas, às empresas que vieram aqui, acrescentar alguma coisa a essa problemática de telecomunicações que a gente tem no Brasil. Né? Nós temos um ecossistema formado por universidades, por centros de pesquisa, operadoras e fabricantes que precisam enfrentar esse desafio, que é elevar o país a uma posição melhor do que a gente tem hoje. Né? O Brasil está se desenvolvendo. Né? E esse é um desafio que a gente tem em telecomunicações, principalmente por uma série de eventos que estão vindo por aí e que vai nos exigir bastante competência para lidar com essas tecnologias todas. Né? Então, agradecer aos painelistas todos a oportunidade que a gente teve aqui de ver como é que cada um enfrenta ou pensa em enfrentar esse desafio. Agradeço a todos e passo a palavra para você. Bem, eu agradeço a Oi, a Nokia Siemens, a TIM, em particular ao nosso colega, doutor Márcio, e gostaria então de solicitar que desfizéssemos, né, então, a mesa desse painel. Uma salva de palmas para o pessoal, né, porque foi interessante ver posicionamento de operadoras, de empresas. Muito agradecido.